Hoje, o Som do Vinil apresenta o segundo episódio sobre o álbum Tropicália. Nesse programa, você fica sabendo como e por que Gilberto Gil e Caetano Veloso montaram um coletivo cujo trabalho resultaria na gravação de um dos álbuns mais importantes da música brasileira. Você confere agora, aqui no Som do Vinil, as histórias do emblemático Tropicália ou Panis et Circenses. Quando eu cheguei aqui em São Paulo e Rio, eu falei para o Caetano, falei para o Torquato, falei para os meninos, Rogério Duarte, Capinante, disse, olha, a gente precisava fazer uma coisa que de alguma maneira recupere a dignidade profunda dessa manifestação interiorana brasileira, traga isso para o círculo cultural propriamente dito. Reconhecer que nós éramos artistas de massa e atuar dentro da cultura de massa, entendendo-a e mexendo com ela. Eles fizeram uma coisa num momento de graça, em termos de produção de música brasileira, é antes e depois. Esse disco é uma excelente fotografia de quem éramos nós, né? Do que você, que é brasileiro agora, é feito. Tomara que um dia seja para todos e sempre a mesma cerveja. A natureza do interesse humano tem boa vontade para com a sátira. Então todo esculacho fazia parte até de uma certa informação, um exercício de esclarecimento. O que está aí, não acredite, meu compadre. Eles pegaram aquilo que vinha já da bossa nova, que era a dissonância, que eram os acordes alterados, que eram aquelas mudanças todas harmônicas e melódicas que a bossa nova fez e também poéticas, e partiram dali para frente. E aí eles incorporaram artes plásticas, quer dizer, a influência do Hélio Oiticica, incorporaram teatro, Zé Celso Martinez Correia, aquela turma nova de cinema que estava aparecendo pós-Glauber Rocha, Rogério Ganzerla, Júlio Bressani, essa turma toda. Então isso foi todo um movimento que explodiu ao mesmo tempo. Vamos passear na floresta escondida, meu amor. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi. É pumba, iê, iê. Do espelho, sem que ninguém avisse, baby, baby, eu sei que é assim. Mandei fazer tipo no aço manhoso um punhal, porque é meio em Brasil, Em que momento você e o Gil sacaram o que tinha que ser feito para esse manifesto tomar corpo, acontecer? Para que houvesse esse movimento no sentido do tropicalismo, foi deflagrador para mim assistir Terra em Transe, o filme do Glauber Rocha. Vendo aquilo, eu senti que tinha que mudar a perspectiva da questão da música popular no Brasil e da cultura no Brasil em geral. A ideia do Gil era fazer um movimento no sentido de reunir toda a turma da nossa geração e fazer com que eles compartilhassem do que parecia para ele uma evidência. Ele fez mais de uma reunião. A primeira foi na casa, acho que de Sérgio Ricardo. E eu fui e tal, e vi que a turma não entendia do jeito que a gente entendia. Então nós passamos a planejar. Eu comecei a compor Alegria, Alegria para tocar com a guitarra elétrica. Os Mutantes tocaram com o Gil o Domingo no Parque e os Beat Boys tocaram comigo Alegria, Alegria. Foi o que nós fizemos de concreto. No festival, né? No Festival da Record. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O rei da brincadeira, e José, o rei da confusão, e João, um trabalhava na feira, e José, outro na construção, e João. Explica o título do movimento, da música, por quê? O Caetano sempre se refere à escolha desse título para a canção por causa de uma instalação do Hélio Oiticica. A canção que desejava encarnar isso
estava pronta, gravada, quando o Luiz Carlos Barreto, ouvindo no violão em São Paulo, numa festa, me disse, mas isso é igual a uma obra, você devia botar o nome Tropicália. É a mesma coisa de uma obra que eu vi no Rio agora de um artista plástico chamado Hélio Oiticica, eu não sabia nada. Se a obra dele se chama Tropicália, eu não vou botar o título na minha música. Ele falou, não, mas olha, é tão a mesma coisa que você deve botar. Nesse meio tempo, a Marisa Alvarez de Lima, que era jornalista e fotógrafa, me apresentou ao Hélio Oiticica, e o Hélio Oiticica adorava o que a gente tinha feito. Era louco, então ficou o título Tropicália na canção. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Comecei a ficar interessado nas expressões da cultura de massa. Mas o que acontecia no Brasil? O programa do Chacrinha, a Jovem Guarda, esses foram os meus primeiros interesses, essas coisas me influenciaram imediatamente. Caetano, quando vai para o Chacrinha, é muito criticado pelo bom gosto, né? Chacrinha era aquilo que significava alienação e não a busca de uma conectividade com o popular. Por exemplo, os nossos grandes educadores afetivos são os artistas populares. É o pensar sobre o Brasil. Quer dizer, o Brasil não é uma classe média culpada, uma classe média com sentimento de culpa, que está inventando uma proteção falsa das classes proletárias. O Brasil é Chacrinha. Vamos chamar agora o senhor Paulo Sérgio. Boa tarde, Paulo Sérgio. Palmas para ele que ele merece. Boa noite, meu jovem. Boa noite. Vai bem? Tudo bem. Vem a pé ou vem de trem? Vem a pé. Tudo bem? O senhor vai cantar o quê, meu filho? Sentimental demais. Sentimental demais. O senhor é fã do Altemar Dutra? Muito mesmo. Muito mesmo? Sim, há quantos anos mais ou menos? Desde que ele apareceu. Desde que ele apareceu. Muito bem. Então o senhor vai cantar o quê mesmo? Sentimental. Sentimental demais. Pode começar. Deu horário. Sentimental eu sou. Eu sou demais. Eu sei que sou assim, porque assim ela me faz. As músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual. O tropicalismo ele incorporou a vanguarda também poética, o concretismo, incorporou a vanguarda também musical. Ao mesmo tempo, incorporou também o brega, que era a música mais populista que existia na época, e incorporou também a música pop internacional. Aquela foto da capa e a maneira como ela está feita, entende? A irreverência, sei lá, naquela época, bebendo de um pinico, né, do Prá, e as guitarras em punho, né, Gil, Caetano. Pensa bem, é só um clique, né, de todas as pessoas que estão lá dentro. A mesma coisa se você juntar Beatles, Stones com todo o que aconteceu dentro da Inglaterra, com Hendrix, tudo, e botar tudo em uma panela, tá aí, né? Hey Joe, where you going with that gun in your head? Quando eu voltei lá de Pernambuco, depois da... Foi ali que a origem de tudo, né? Essa viagem a Pernambuco? A viagem a Pernambuco, quando eu fui lançar o meu disco solo, né? O Louvação.
Eu tive contato com as cirandas, com os maracatus, com aquela força de expressividade folk pernambucana. E, ao mesmo tempo, eu já estava aqui em São Paulo, aqui no Sul, aqui no Rio, São Paulo, exposto às novas questões da transformação, ao rock and roll, ao funk de James Brown, todas essas novas possibilidades. Então eram muitas questões, muitas influências. Mas a Banda de Pífaro deu essa coisa ali, parecia, eu dizia, isso aqui parece o Sgt. Pepper's, é como se fossem os Beatles, não é? Então essa coisa, essa rusticidade da coisa da Banda de Pífaro, com essa hipersofisticação de George Martin e a criatividade extraordinária dos Beatles, isso tudo me deu vontade de que a gente tivesse um equivalente brasileiro. Quando eu cheguei aqui em São Paulo e Rio, eu falei para o Caetano, falei para o Torquato, falei para os meninos, Rogério Duarte, Capinante, disse, olha, a gente precisava fazer uma coisa. Vamos fazer uma coisa arrojada, misturando essas coisas todas, fazendo esse trabalho de atualização da situação da música brasileira. Como é que vocês chegaram nessa turma aqui? Explica pra gente. Eu conhecia Torquato desde a Bahia, então ele era meu amigo e já parceiro meu e de Gil em canções pré-tropicalistas. O Tom Zé era amigo meu, conhecido, não muito amigo íntimo, mas um amigo conhecido que fazia música de Salvador. E eu achei, para ele, era compatível. Em 67, Caetano foi à Bahia pouco antes do festival. Eu era, além de músico da Escola de Música da Bahia, eu era o jornalista. Aí quando eu estou no Jornal da Bahia, no 3º andar, aí o pessoal disse, Caetano está aí no 2º andar. Aí eu disse, opa, cai e tal coisa. Ele falou, como vai você? Eu falei, porra, bicho, torvo lenhado, aqui na Bahia aconteceu isso e aquilo. Ele falou, ó, eu já lhe disse que aqui na Bahia você pode se aborrecer e não acontece nada com você. Mas em São Paulo, você pode se aborrecer, mas pode acontecer alguma coisa com você. Como eu tinha grana na mão, eu no outro dia peguei o avião com ele. Aí ele me apresentou a Guilherme e Guilherme falou, tá bem, seu nome passa a ser Tom Zé, porque Tom é um nome metido a besta e Zé é um negócio bem esculhambado, que é você mesmo, bem esculhambado. Os Mutantes, eu já falei, foi o Rogério Duprá que os apresentou a Gil, porque disse que eles eram incríveis. Quando eu conheci, eu disse, eles são muito mais incríveis do que eu imaginava. Eu pensei, claramente, falei com o Gil e tal, isso aí não é imitação dos Beatles, uma espécie de resposta ao que os Beatles... Isso aqui é uma praticamente criação na mesma linha, entendeu? É invenção na mesma linha. Esse convívio com o Gil e com o Caetano, acho que trouxe a eles uma percepção assim de que fazer música brasileira, entendeu? Era uma coisa importante. Então foi uma coisa muito forte mesmo, o nosso encontro com o Gil e com o Caetano. Era como se encontrasse gente que você já conhecia, né? Foi esse caldeirão que juntaram todas essas essências, né, que virou um perfume que até hoje está tipo Chanel número 5 ainda, né? E a Gal tinha vindo conosco da Bahia, né? Cantava maravilhosamente bem. Um dos móveis dessa coisa tropicalista era a ideia que o Guilherme Araújo, o empresário, tinha tido a respeito dela. Ele dizia, ela tem uma voz linda, ela é linda, ela devia ser uma figura do novo pop brasileiro, uma coisa assim, que como nunca houve. O Rogério Duprá aqui, segurando esse pinico, né? Ele era um maestro, né, com formação clássica de vanguarda, ligado à música contemporânea da época. E ele meio que é a liga, né, de coisas tão diferentes que eles juntam nesse disco. A Nara está aqui no quadro, né? O Capinã e a Nara estão no quadro porque não puderam estar presentes no dia da fotografia. Capinã é mais do grupo de formação. Gil e Caetano são amizades, pessoas que entraram na minha vida quando eu entrei para a universidade. Eu entrei para fazer Direito, o Caetano entrou para fazer Filosofia, o Gil entrou para fazer Administração. É nesse momento, é nessa situação que a gente começa a trocar informações, a conviver. Eu buscava ambiente para expressar o que eu continha, ou o que ainda não sabia e tinha que expressar em novas situações. A Nara foi uma adesão inteligente. A questão é que a Nara já não era
bossa nova. Ela tinha subvertido a bossa nova, trazendo samba de morro e música sertaneja, sertão do Nordeste, para dentro dos discos da turma da bossa nova. Ela era a musa da bossa nova e cantava Zequete e João do Vale. Eu sou a mosca. Eu sou a mosca. Você chegou a dar algum palpite no repertório, na criação desse disco? Eu produzi o disco, quer dizer, quando você produz, você obviamente interfere em muitas coisas. O que tem é que eles vieram com o produto já, quer dizer, não estava gravado, mas já estava pronto. Era só passar o papel de presente, lacinho, etiqueta e acabou. O que a gente fez foi trabalhar em conjunto, que uma coisa era a teoria e a outra coisa era a prática dentro do estúdio. Obviamente, dentro do estúdio a gente foi criando coisas, foi tirando e pondo coisas. Era um negócio maravilhoso, porque havia uma troca, independente de intelecto, independente de idealismo, de qualquer coisa. Saber de mim, baby, eu sei que é assim. Na verdade, foi a Bethânia que propôs a ideia de Baby. Ela me pediu para escrever essa canção para ela. E me disse tudo. Ela queria que se chamasse Baby, que falasse que tinha uma camisa escrito Baby, que terminasse dizendo Baby, I love you. Então eu fiz a canção por encomenda da Bethânia. E ela ia gravar nesse disco. Mas como era coletivo, a Bethânia não queria, ela não gosta desse negócio de movimento coletivo, eu sou muito individual. E não gravou. Aí eu disse, Gal, você grava? Gal gravou. Ficou lindo, terminou sendo uma marca da entrada da Gal no Tropicalismo. Baby, baby, há quanto tempo você precisa aprender inglês? Você precisa saber da piscina. Puta merda, que negócio alienado. Esse Caetano é alienado pra caramba, né? Num país que tava a ditadura aí, Vandré tava lá dizendo que esses militares são soldados armados, amados ou não. Quando as músicas do Tropicalismo chegou, ela meteu a mão, não saía nada. Quando metia a mão, por exemplo, na música do Vandré, saía soldados armados, amados ou não. Não, tira isso. Mas quando falava margarina, gasolina, questão de ordem, Gilberto Gil, não sei o quê, passava tudo. Acho que, anos depois, as pessoas entenderam que o Tropicalismo meteu a mão com muito mais violência e força na ferida do autoritarismo no Brasil, seja de esquerda ou de direita, do que a canção de protesto. Então, quando fala de soldado, de baioneta, de pobre, de miséria, determinado público entende isso diretamente e assume que aquela música é engajada. Agora, quando vai mexer com símbolos que não estão presentes dentro desse vocabulário, desse campo semântico, fica mais complicado. Por isso que eu acho que não está entre linhas, está por sobre as linhas, está atravessando as linhas, está costurado pelo avesso. Sem liberdade formal, a liberdade de conteúdo está comprometida. Porque eu acho que a liberdade formal potencializa o conteúdo, ou até melhora a expressão desse conteúdo. Vamos passear na floresta escondida, meu amor. Vamos passear na avenida. É a canção mais política desse disco, Enquanto Seu Lobo Não Vem. E é uma das canções políticas muito explícitas do Tropicalismo, contra a ditadura, muito nítida, né? Pelas passeatas e contra a ditadura. E quase, vou lhe dizer, havia uma simpatia que aparece na letra dessa música pelo possível nascimento da guerrilha urbana, da luta armada. Debaixo da Avenida Presidente Vargas. Alguns setores da esquerda no Brasil e da imprensa, inclusive, não entenderam o que vocês estavam dizendo, né? Teve algumas reações assim estranhas. Não teve? O movimento causou estranheza tanto na esquerda quanto na direita.
A direita, obviamente, porque é bem representada pelo próprio poder, na época, poder militar, e, portanto, muito, obviamente, contra surtos de rebeldia juvenil, né, de insurreição. E a esquerda, porque achava que isso era alienação, nós ficamos entre fogo cruzado, fogo cruzado mesmo. Eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. Soltei os tigres e os leões nos quintais. O Panis et Circenses eu fiz com Caetano, também é uma canção importante, é uma das que mais sobreviveram, né? Se você for pensar na harmonia dela até hoje, né, é uma coisa tão simples, mas é uma coisa completamente não usada, né? Simples, mas de uma maneira que leva a melodia para um lado completamente inusitado. Não tinha a ver com o Conceição, eu me lembro muito bem, né? Aquela coisa que é mais harmônica, né? Então, por exemplo, eu me lembro do arranjo disso, a gente tinha ouvido Penny Lane, né? Tinha o trompete, né? E a gente falou com o Duprat, não, olha só, Penny Lane, não sei o que lá. Aí o Duprat fez um rondo de trompetes, que é uma coisa, eu me lembro dos caras sentados em volta de um Neumann, né? Então um fazia... Cara, era de uma complexidade, era uma encrenca. Pessoas da sala de jantar são as pessoas da sala de jantar, mas as pessoas na sala de jantar. Acho que foi uma das primeiras músicas, assim, na música brasileira que veio com essa loucura toda, com essa sonoridade toda. Não sei, não tem antecedente. Como é que você vê esse disco hoje, Caetano? Eu vejo com orgulho, porque eu que tive a ideia, eu que planejei todo, como eu pensei o negócio coletivo, todo mundo contribuiu de uma maneira elevadíssima, né? Você tem aí os Mutantes, o Tom Zé e o Rogério Duprat fazendo uma coisa que dá mais, assim, concretude à experiência que a gente fez nesse disco e no período tropicalista todo. Então é uma questão que permanece, quer dizer, a questão da liberdade e da necessidade é uma equação que ainda não foi resolvida, o mundo moderno não resolveu. As formas livres que se apresentam hoje são mais caretas do que a forma em que a Tropicália expressou sua necessidade de libertação. A maneira como se vestia, penteava, namorava, refletia as ideias do mundo, era muito mais coisa eu acho hoje mais conformado mesmo, exercitando liberdade. Por que você acha que esse disco é tão atual, Gil? Todas essas questões são questões agora, a originalidade do Brasil, isso é uma questão que está na pauta agora do mundo, né? Essa oscilação entre caos e ordem, enfim, tudo isso, esse balanço dessa onda, o Brasil está acostumado a andar nesse navio, esse tombo do navio. Então, isso tudo está em pauta agora, isso era a pauta tropicalista. Quem manteve durante a ditadura a cabeça da juventude tão em pique, tão... eu quero saber, eu tenho um país, eu tenho uma música popular, e vinha também de um Roberto Carlos forte. Aí tá lá Caetano, Gil, botando fogo na cabeça desses caras, botando fogo na cabeça desses caras. Aí quando a ditadura saiu, eles estavam já acesos. Até hoje, o álbum Tropicália continua sendo um marco, uma referência muito presente na música pop atual. Mas aí já é uma outra história. Geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, 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 é a mesma dança, meu boi. Alegria é a
trovar dos 9, a tristeza é teu porto seguro. Minha terra onde o sol é mais limpo e Mangueira onde o samba é mais puro. Tumbadora na selva selvagem, Pindorama, país do futuro. É bumba, iê, iê, E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, Daniel? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de bola? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.